Muito boa tarde, Munir, presidente do nosso Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. É uma grande honra estar te recebendo aqui na CDL Vitória. E antes de mais nada, eu queria saudar todos os nossos associados, nossos seguidores que aqui nos acompanham e sempre está aqui conosco no nosso podcast, Fast Podcast, que traz informação, tem o objetivo de ir aqui com a CDL Vitória trazer parceiros, trazer soluções e democratizar, acima de tudo, informações e soluções que muitas vezes estão postas ao nosso lado. Muitíssimo boa tarde e é um grande prazer estar te recebendo aqui, viu? Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os associados do CDL. É uma honra para nós do Banco de Desenvolvimento estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da nossa experiência de como podemos ajudar o empreendedor capixaba a dar um passo além. Muito legal. O Bandes, historicamente, ele é um banco de desenvolvimento, né? Mas quando se faz uma linha do tempo ali, e o momento atual que se vive, fica muito claro a predisposição ali do investimento. Eu acho que o momento que passa o Banco de Desenvolvimento talvez nunca seja tão favorável ao ambiente de negócio. E essa aproximação que a CDL Vitória, que o movimento lojista tem tido com o Bandes, de uma forma muito próxima, muito receptiva, é de fato uma honra para nós. E fazer essa contextualização, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de cada vez mais estarmos alinhados, cada vez mais podermos falar para o nosso associado, levar informação e já provocar aqui para que todos que nos assistem possam saber um pouco mais do nosso Banco de Desenvolvimento, o que tem de solução. E antes de falar de linhas de crédito, eu gostaria de falar de soluções que o banco traz para nós. Bom, é importante nós conhecermos a fundo o contexto atual que vivemos em nossa economia, em paralelo com a história do Banco de Desenvolvimento. O nosso Bandes, que foi muito importante na década de 70, na década de 80, no processo de industrialização do Estado do Espírito Santo. Ele que foi o responsável pelo financiamento das grandes plantas industriais que temos aqui hoje. O Estado do Espírito Santo acabou se desenvolvendo junto do nosso Banco de Desenvolvimento. E hoje vivemos um momento de necessária modernização de nosso processo de concessão de crédito. A realidade que vivemos hoje é bem diferente da realidade da década de 70 e 80. O banco hoje completa 55 anos e ao completar 55 anos ele também aponta o seu maior lucro da história, no ano de pandemia. E por que isso acontece? Bom, muito simples. Em primeiro lugar, pelas operações de crédito feitas com responsabilidade. Em segundo lugar, pela crença do governador Renato Casagrande em não medir esforços e apostar no Banco de Desenvolvimento alocando recursos para que possamos emprestar com crédito subsidiado. Isso é importante destacar. E em terceiro, é a responsabilidade de adimplemento com as obrigações com o banco do empresário capixaba. Então, se o Banco de Desenvolvimento hoje é forte, é vigoroso, como nunca em sua história, isso se deve necessariamente à qualidade e responsabilidade de nossos empresários. É exatamente por isso que, ao atravessarmos um momento mais grave da nossa crise e seus reflexos na economia, é que o Banco de Desenvolvimento hoje se prepara para financiar um processo de reindustrialização do Estado do Espírito Santo, se prepara para financiar um processo de modernização das suas empresas, um processo em que nós possamos mostrar para todo o Brasil como é bom, como é importante estar no Estado que possui um banco de desenvolvimento. Porque, Wagner, não são todos os estados da federação que possuem um banco de desenvolvimento. O Estado do Espírito Santo sobreviveu à pior crise financeira nacional e o seu banco de desenvolvimento ficou de pé. Ele está de pé e hoje ele está forte e vigoroso com o maior orçamento de crédito de nossa história. Então nós temos a obrigação de estar aqui junto da CDL, mostrando para o empresário capixaba que é hora de acreditar que você pode dar um passo a mais, um passo além da sua realidade vivida hoje, acreditando que o Banco de Desenvolvimento é esse instrumento, é esse mecanismo de sucesso para a sua empresa. Venha nos conhecer. Bom, muito importante nós estarmos falando exatamente desse posicionamento, e eu vejo que sinergicamente, inclusive, o posicionamento que todo o sistema CDL, que a própria CDL Vitória vem adotando, se portando, até mesmo para a entrega de soluções para os associados,
tem muito a ver com a atual postura do Bandes. Acho que temos muito a somar e muito a direcionar mesmo todos os nossos associados, todos que nos assistem e também todos os empresários capixabas. Porque, como bem dito, o banco é nosso, né? O banco é do Espírito Santo e com uma responsabilidade enorme. E foi comentado que no momento da pandemia, o próprio Banco de Desenvolvimento conseguiu ter resultados nunca vistos, entregas historicamente que nunca poderiam acontecer em decorrência da linha de crédito e também do acreditamento do governador do estado. Você poderia falar um pouco para os nossos associados, para a nossa audiência, para quem nos assiste, o que foi feito, especialmente ali naquele momento da pandemia, quais os produtos que foram emergencialmente naquela turbulência colocado à disposição do empresariado e que ajudou certamente todo o ambiente de negócio do Estado do Espírito Santo a passar e continuar passando pós-pandemia? O enfrentamento da crise, dos seus efeitos da crise pandêmica na economia capixaba é um dos motivos de maior orgulho para mim enquanto presidente do Banco de Desenvolvimento, porque a minha equipe que está lá trabalhou incansavelmente para alcançar alguns resultados extremamente positivos. E aí não falo de resultados positivos quando o assunto é lucro do banco. Eu estou falando que conseguimos preservar mais de 5 mil empregos na economia capixaba com uma linha que estaria a tratar agora. Nós conseguimos emprestar recursos em um número de operação recorde em um período em que o empresário tinha dificuldade de acionar o sistema bancário. O Banco de Desenvolvimento mudou as suas regras históricas e abriu as portas ao micro, pequeno, médio e grande empreendedor, mostrando que o Banco de Desenvolvimento é de todos. E isso casa bem com o momento que assumi o banco. Eu assumi o Banco de Desenvolvimento pouco antes do pior efeito da pandemia na economia. E o governador Renato Casagrande havia destacado uma função que eu deveria cumprir, que era de democratizar o acesso ao crédito, de abrir as portas do Banco de Desenvolvimento à economia capixaba. E aí veio a crise. No auge da crise, nós sabemos que os empresários passam dificuldade e o que normalmente acontece com o sistema financeiro, há uma retração do crédito. Por segurança, o que o Banco de Desenvolvimento fez? Emprestou como nunca. Apostou na economia capixaba. E por que fizemos isso? Fizemos através do Fundo de Proteção ao Emprego. O que é o Fundo de Proteção ao Emprego? Foi o maior fundo público destinado à reconstrução econômica do nosso Brasil. O estado de São Paulo criou algo parecido com um aporte de 200 milhões de reais. O governador Renato Casagrande aportou 250 milhões de reais na economia capixaba. Esse fundo ele emprestou dinheiro apenas à taxa Selic, com um ano de carência, 60 meses para pagar, emprestando dinheiro inclusive para quem possui título protestado. Então foi uma prova máxima de que o Banco de Desenvolvimento decidiu acreditar na economia capixaba, sem necessidade de apresentação de projetos burocráticos. Inclusive, esse fundo foi um passo adiante do Banco de Desenvolvimento no seu processo de modernização de acesso ao crédito. O que quero dizer com isso? Que começamos a emprestar dinheiro utilizando os mecanismos da internet, online. O banco não fazia isso. Agora começou a fazer. Demos um passo a mais. Ou seja, a crise nos mostrou como podemos superar alguns obstáculos e transformar o banco em melhor para a sociedade capixaba. Então, essa linha foi motivo de muito orgulho para nós. É, inclusive, um motivo de muito orgulho do próprio governador Renato Casagrande, que por onde passa, destaca a importância dela. Nós estamos falando aí de mais de 5 mil empregos que foram preservados, de empresas que não fecharam as portas por causa da concessão dessa linha de crédito com juros subsidiado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Não há ganho para o Banco de Desenvolvimento. É claro, o nosso ganho é intangível, é a preservação dos empregos, a geração de emprego e renda com as empresas mantendo as portas abertas. E foi com essa linha que o Banco de Desenvolvimento pôde, logo no começo da minha gestão, mostrar a sua nova cara à sociedade capixaba. Um banco aberto ao povo capixaba, um banco de acesso ao crédito democratizado e mais, que todo aquele empreendedor capixaba tem direito de acessar. Esse é o nosso compromisso de uma missão dada direto pelo nosso governador. Certamente uma postura como essa é motivo de orgulho para todos nós capixabas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar democratizando isso para quem nos assiste. E duas palavras-chave que foram colocadas aqui, que tem muito a ver com o que eu gostaria assim, de fazer uma provocação para a gente dialogar, é com relação à desburocratização, com relação a esse novo momento que todas as instituições financeiras passam aí de modernização
e forma de se comunicar com quem queira ter acesso. E como que está o Bandes caminhando nessa linha? Já foi dado algumas dicas para nós, a questão da modernização, a internet, e como vocês estão caminhando aí digamos assim, na trilha digital de vocês? O banco tem iniciado um passo largo à modernização. De que forma? Iniciando o processo de financiamento por veículos digitais online, como não era feito. Então, o banco dá um passo em direção à digitalização, à modernização, e repito, foi no auge da pandemia que tivemos de nos adaptar, de criar uma realidade do Banco de Desenvolvimento moldada ao empreendedor capixaba, porque essa era a nossa missão. Nós temos hoje o maior orçamento de crédito de nossa história para os próximos 12 meses. Graças aos recursos irrigados do Fundo Soberano, o Banco de Desenvolvimento pode viver os seus melhores tempos. E é exatamente por isso que nós sabemos que temos a necessidade rápida de atender ao empresariado capixaba. E exatamente por isso temos de criar mecanismos de acesso ao crédito. É por isso que estamos em negociação, em conversa, como por exemplo com a CDL, para que vocês possam operar um sistema de correspondente bancário do Banco de Desenvolvimento Capixaba, sendo os nossos agentes de crédito, mostrando para a sociedade capixaba, inclusive compartilhando conosco a credibilidade da instituição com o Banco de Desenvolvimento, para que possamos, com isso, alocar o maior número de recursos na economia capixaba. Muito bem, muito bem. E o nosso presidente aqui até adiantou para todos, vai vir novidade, vem parceria, tem parceria arrojada, tem CDL junto com o Bandes, tem CDL ajudando a ter acesso e também ajudando ao Bandes a atingir os seus objetivos sociais. E eu poderia dizer o seguinte, depois de tudo que a gente conversou aqui, poderemos afirmar que hoje o Banco do Desenvolvimento, o Bandes, é um novo banco? O Banco de Desenvolvimento nasceu novamente. Ele nasceu novamente exatamente no momento da grande crise econômica que vivemos, ocasionada pela pandemia. Foi nesse momento que reformulamos todos os nossos produtos, moldando e customizando as nossas linhas de crédito para atender o empreendedor capixaba. Por exemplo, o Banco de Desenvolvimento, ontem nós assinamos com o Sebrae o FAMP, o convênio com o Fundo de Aval do Sebrae. O governo do Estado do Espírito Santo também possui um fundo de aval e recentemente retomamos as nossas operações com o BNDES e podemos acionar também o FGI, o Fundo de Aval do BNDES. O que é esse fundo de aval? Sabemos os problemas crônicos de entrega de garantia para operações de crédito de valores mais vultuosos com bancos. Esses fundos servem para quê? Para que o Estado do Espírito Santo seja o seu avalista. Não existe forma melhor de acreditar na economia capixaba senão se associando a ela ou avalizando o empreendedor capixaba. É isso que o governo do estado faz hoje por você. É esse convite que faço a todo empreendedor capixaba a conhecer o novo Banco de Desenvolvimento, desburocratizado, passo a passo, sendo virtualizado e com recursos prontos a serem entregues a todos aqueles que baterem as nossas portas. Muito bom. Ainda assim, desmiuçando e trazendo um pouco mais de informação com relação a esse ponto, existe um produto, e aí eu digo assim, ou uma linha de crédito, ou uma solução, que eu prefiro dizer sempre, olha, de solução, não de produto, não de crédito, mas de solução para o empresariado, com a característica, naturalmente, dos nossos associados aqui, que são ali pequenos, médios, que você destacaria nesse momento, falar, olha, isso daqui é novo, é bacana, e você precisa de estar atento a isso aqui? Sim. Importante destacar que nós temos hoje uma linha de crédito chamada Bandes Retomada. E o nome não é à toa. Ela foi criada exatamente no período pós-pandemia, pós-efeitos mais nefastos da pandemia. Os efeitos ainda persistem, mas acreditamos que o pior da crise econômica passou, superamos e criamos a linha Bandes Retomada. É uma linha que entrega recurso a título de capital de giro, sem necessidade de projeto, e aqui eu não vou destacar eventuais taxas, mas eu posso lhes assegurar que, por exemplo, ela é menor do que o Pronamp, a taxa de juros menor que o Pronamp. Só que entregamos com valores maiores e com uma carência muito superior. Então é importante conhecer essa linha de crédito, porque ela foi feita exatamente para quê? Se criamos o Fundo de Proteção ao Emprego,
para impedir que as portas sejam fechadas, que os empregos sejam preservados, criamos agora o Bandes Retomada com o objetivo de quê? De dar um passo a mais, de fornecer capital de giro para que o empreendedor possa reinvestir no seu negócio, possa circular suas mercadorias, possa ter fôlego para voltar às suas atividades normais do comércio e abraçar aí o mercado que está solto. Essa linha de crédito é fundamental para que todo empreendedor capixaba conheça, porque as suas condições de crédito, taxa de juros, condições de pagamento são customizadas ao empreendedor capixaba. Realmente são soluções que a palavra é customizada, algo de entender a situação, entender o local e acreditar no Estado do Espírito Santo, que é algo que está ficando aqui muito, muito claro, né? Algo que já era muito claro para a CDL, mas que temos sim a obrigação de democratizar esse entendimento, essa premissa. E com relação ao desenvolvimento econômico social, existe algum caminhar do Bandes nessa área também? Claro. Nós sabemos que a geração de emprego e renda é o principal programa social que deve pautar os governos. E sabendo disso, é que eu mencionei no começo da minha fala um processo de novo ciclo econômico que o Estado do Espírito Santo pode viver junto do Banco de Desenvolvimento, que é um processo de reindustrialização. Se fomos importantes na década de 70, trazendo as maiores plantas industriais, grandes geradoras de emprego e renda hoje do Estado do Espírito Santo, estamos prontos para lançar um programa similar ao que foi feito lá atrás. Um programa que podemos fazer com que o Espírito Santo, de fato, se destaque no cenário nacional e mostre como é importante ter um governo com responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal cria mecanismos para que possamos fazer o quê? Proteger a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade com a sociedade capixaba e prover geração de emprego e renda de que forma? Subsidiando o crescimento dos empreendimentos das empresas e empreendedores capixabas. Muito, muito, muito legal. E com relação à vocação do Estado, o mercado exterior pode ser uma oportunidade nesse momento aqui do Estado do Espírito Santo? Certamente. O Estado do Espírito Santo hoje é a grande oportunidade da América Latina. Falamos isso com muita tranquilidade. Falamos isso pelos números do nosso Estado do Espírito Santo, como se comporta o nosso PIB e mais, por um produto que somos o único Estado subnacional da América Latina que possui, que é o nosso Fundo Soberano. O nosso Fundo Soberano que tem uma importância muito grande, que é a diversificação da matriz econômica do Estado do Espírito Santo. É com o Fundo Soberano, por exemplo, que criamos um fundo de investimento em participação, hoje o maior fundo público de Venture Capital do Brasil. Importante destacar isso, ou seja, um fundo que tem um perfil de investir no capital de risco, empresas como, por exemplo, as famosas startups, berços de tecnologia, e a ideia é trazer essas empresas para o Estado do Espírito Santo ou fomentar que aqui seja um verdadeiro nascedouro dessas empresas. Com isso, podemos diversificar a nossa matriz econômica, sabemos da importância que é termos aqui uma espécie de Vale do Silício brasileiro no Estado do Espírito Santo. Podemos fazer isso porque temos hoje o maior fundo do Brasil para transformar essa realidade. É o nosso Fundo Soberano irrigando a economia capixaba e com um perfil muito interessante. Fundo Soberano hoje, através desse fundo de investimento em participação, tem mais ou menos 500 propostas de empresa de tecnologia para receber participação acionária do governo do estado. É importante destacar que mais de 200 empresas são de outros estados querendo trazer a sede fiscal para o Espírito Santo, ou seja, gerar emprego e renda aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos quase 10 empresas de outros países indo para cá. Isso é importante destacar porque é a realidade do Estado do Espírito Santo sendo já, desde logo, transformada com os recursos irrigados do Fundo Soberano Capixaba, produto único aí que não encontramos nada parecido entre os estados subnacionais da América Latina. Mais uma vez o Estado do Espírito Santo inovando e o Bandes no mesmo caminho ali também nessa trilha. Fica muito claro nessa nossa conversa que também o nosso Banco de Desenvolvimento olha para fora. Cuida de dentro e olha para fora. É muito gratificante de nossa parte e a CDL Vitória já de cara, de plano, se coloca à disposição para, junto com o Bandes, colaborar, dialogar, ser um hub, ser uma ligação com os associados e com o empresariado, será muito ao encontro de nossos objetivos e pode contar sempre com a CDL Vitória. Eu queria muito, muito
que você pudesse mandar uma mensagem para os nossos associados, para quem nos assiste, mandasse uma fala do nosso presidente do Banco de Desenvolvimento para a gente já encaminhar aí para a conclusão. Acredite no Espírito Santo, acredite no estado do Espírito Santo, porque ele acredita em você, empreendedor capixaba. E não falamos isso da boca para fora, falamos provando, criando linhas de crédito próprias para prover desenvolvimento econômico, como nunca na história. Temos na CDL um importante parceiro para colocar esse recurso na rua. O Banco de Desenvolvimento não está lá para ficar montado em recursos. Nossa obrigação social, inclusive, é alocar esses recursos na economia capixaba. É por isso que contamos com essa parceria, uma parceria inédita aqui para o Banco de Desenvolvimento, que apostamos firme nela para que, com isso, possamos, ultrapassado o período da crise, mostrar como é bom, mostrar para todo o Brasil e para o mundo, como é bom estar sediado no estado do Espírito Santo. Um governo com responsabilidade fiscal, um governo sério, um governo honesto e um governo que acredita em você, empresário, empreendedor capixaba. Então confia nesse governo e vamos juntos construir um Espírito Santo melhor. Muito legal. E eu preciso de complementar, olha, acesse o site lá do Bandes, www.bandes.com.br. Havendo necessidade, estamos aqui à disposição também para auxiliá-los. Não hesite, a CDL Vitória é um grande parceiro e eu não poderia terminar aqui sem agradecer materialmente com uma pequena lembrança da CDL Vitória para você. É muito gratificante estar te recebendo aqui e se sinta muito abraçado por nós da CDL Vitórias e todos os nossos associados. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui pertinho. A hora que desejarem fazer uma visita ao Banco de Desenvolvimento, agora estamos à disposição. Aliás, estamos à disposição de todos os empreendedores capixabas e faço questão de receber pessoalmente os clientes que vão lá buscar o crédito com o Banco de Desenvolvimento. Obrigado mais uma vez. Muito legal.